Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo: Quem julga ser o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, pô-lo no meio deles e disse: Na verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se fizer pequeno, como este menino, será o maior no reino dos céus. E quem receber em nome o menino como este, é a mim que recebe. Porém, o que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço a mão que um asno faz girar e que o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Por isso, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor te entrar na vida com pé ou mão a menos, do que tendo duas mãos e os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor te entrar na vida eterna com um só olho, do que tendo dois ser lançado no fogo do inferno. Vedes, não desprezeis um só destes pequeninos, pois vos declaro que os seus anjos do céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Leitura de hoje do livro do Apocalipse de São João nos diz: Naqueles dias revelou Deus as coisas que em breve devem acontecer e que ele manifestou, enviando o seu anjo ao seu servo João, o qual deu testemunho da palavra de Deus, testemunho de Jesus Cristo em todas as coisas que viu. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e observa as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que há na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e príncipe dos reis da terra, que nos amou e nos lavou de nossos pecados com seu sangue. Estimadas almas, hoje nós celebramos a festa do Arcanjo São Miguel, príncipe da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, príncipe da Igreja Católica. São Miguel tem duas versões, pelo menos as que eu conheço, da angelologia referente àquele combate representado pela imagem dele. A primeira versão é que São Miguel, por causa justamente do livro do Apocalipse, ele é considerado um dos 7 anjos que estão na face diante de Deus. Outro que sabemos que é um dos 7 é o arcanjo São Rafael. E assim sendo, os que assim dizem, os colocam no coro dos serafins. Um serafim nunca sai da presença de Deus. Então aí nós vemos São Rafael na terra com Tobias. Aí estes dizem, é uma das versões, que o serafim São Rafael ilumina o arcanjo que vai ser o seu embaixador e cumprir sua missão lá com Tobias. Para São Miguel, estes dizem o mesmo, que São Miguel seria um dos 7, assim é um serafim, mas que no combate contra Lúcifer iluminou o arcanjo, por isso leva o seu nome, e aí fez a batalha que sabemos. O mesmo acontece com o arcanjo São Gabriel. É tido por um dos 7, que está na presença de Deus, e nós não sabemos o nome dos outros 4. Tem quem cite-os, mas os nomes vêm dos apócrifos, dos quais nós não podemos ter como fonte
nenhuma fonte inspirada da parte de Deus, que seria também um serafim. Em todo caso, isso é uma das teorias. Agora, o que a igreja sempre ensinou, sem em detrimento do que acabo de lhes dizer, que o arcanjo São Miguel. Lúcifer, sabemos que era um serafim, um anjo de alta categoria, e para piorar a situação dele, dentre os anjos, ele era o maior. Para nós aqui, homens mortais e liberais, é muito difícil entender uma hierarquia. O resto de hierarquia que existe na face da Terra, desmantelada, não chega aos pés da hierarquia angélica, mesmo os anjos caídos. No inferno existe uma perfeita hierarquia angélica. Assim que o arcanjo São Miguel, falando dos 9 coros, é muito inferior a um serafim. E para piorar a situação do combate, lembremos, insisto, que Lúcifer era o maior dos anjos. Lúcifer se revoltou contra Deus. Aí também temos várias explicações, em todo caso, vou explicar a que aprendi no seminário. Deus, nosso Senhor, deu uma prova aos anjos, sem a qual não teriam a liberdade de servir a Deus e a graça de Deus e meritoriamente. Então, disse o seguinte: olha, senhores, eu vou me fazer homem, e os senhores vão ter que me adorar como tal. E Lúcifer, sabendo que isso seria, ou seja, inferior a ele enquanto homem, aí Lúcifer disse: não, eu não servirei. Orgulho. Aí nós vemos uma batalha no céu, e não uma batalha como vemos nos desenhos de catecismo. Não tem espada, não tem escudo, não tem armadura, nada disso. É uma batalha intelectual. É um instante em que Lúcifer se revolta, São Miguel vê aquele infeliz contra a ordem e determinação de Deus, e diz: quem como Deus, e precipita o diabo no inferno, em um segundo tudo se resolveu. Não precisamos romantizar num combate romano, vendo São Miguel com as armaduras romanas, é muito belo para mostrá-lo como combatente, como um general do exército de Deus, mas anjo não tem corpo, não tem asa, desculpe acabar com toda a imaginação fértil e piedosa, não tem corpo, não tem asa, não tem figura, não tem. É um puro espírito. Assim que as ações angélicas, para nós vamos comparar com o pensamento. O diabo pensou: não vou servir. São Miguel viu aquela revolta que desestrutura a hierarquia do céu submissa a Deus, falou: quem é esse infeliz? Lúcifer, é o maior. Mas quando Lúcifer disse que não ia servir a Deus, ele perdeu a graça de Deus. Então, segundo a natureza, ele segue sendo o maior dos anjos. Mas como ele é um desgraçado, ou seja, sem a graça de Deus, ele é inferior, inclusive, aos homens que estão na graça de Deus. Senhores, a graça de Deus nos faz maiores, e eu me atrevo a dizer com infinitude, infinitamente maiores do que o diabo. Porque ele pode ter astúcia enquanto a natureza nisso nos ganha? Sim, porque um homem diante de um anjo, seja anjo do céu ou do inferno, somos lesados. Absolutamente. Mas com a graça de Deus nós somos maiores. Assim sendo o arcanjo São Miguel em ordens de coros inferior, mas ele tinha graça e tem a graça de Deus e pôde fazer guerra e precipitou os rebeldes, porque Lúcifer levou consigo a terça parte dos anjos do céu. É uma multidão que não dá para numerar. Porque, como diz a teologia, São Tomás de Aquino, as coisas perfeitas Deus criou muito maior em número. Dos seres, os anjos são os mais perfeitos, assim que temos mais anjos do que homens. De Adão ao último ser que nascer antes da consumação dos séculos, somando todos os homens, não chegaremos aos pés do número dos anjos, que são muito, muito, muito maior do que todos os homens que existem e existirão. Então nós temos um combate intelectual. A revolta de Lúcifer, não,
dizendo não à natureza humana de nosso Senhor unida à natureza divina de nosso Senhor, a pessoa divina do Verbo encarnado. Não vou servir. Depois nós vamos ver reproduzir esta rebeldia muitos séculos depois. As heresias, as seitas e os cismas são eco do mesmo não serviam de Lúcifer. Porque a igreja diz, olha, esta é a verdade. Vem Lutero e diz, não, senhores, a verdade é o que eu estou dizendo. Aí rasga o magistério da igreja, rasga a Sagrada Escritura, jogando 7 livros ao fogo, está censurando Deus. Lúcifer foi o primeiro a censurar a Deus. E depois vamos ver os hereges, os cismáticos, as seitas, fazer a mesma coisa. E nós vemos o quê? Uma continuidade deste combate intelectual entre a verdade e o erro, entre a luz e as trevas. No Evangelho de hoje nós vemos nosso Senhor falar dos pequenos, das crianças, que quem se fizesse pequena como uma delas, entraria no reino dos céus. Aí vamos na eternidade, lá no céu, quem se fizer pequeno como o arcanjo Miguel, este será o vencedor. O menor pode ser em hierarquia, mas ele sempre será maior se for aquele que está em perfeita sintonia com o Verbo encarnado, estando na graça de Deus. Vimos isso no céu. Um arcanjo vence um serafim. E na igreja nós vemos a mesma coisa. Uma criança destas, mesmo com os ruídos que fazem durante a missa, algo a ser corrigido, elas são muito maiores do que o próprio anjo das trevas. Uma criança destas, batizadas, são muito maiores do que qualquer adulto que está no cisma e na heresia. E hoje não é muito difícil de falar, uma criança dessas vale mais do que todo episcopado nacional e que todos os bispos deste mundo que são modernistas e liberais. Porque aquele que tem a fé íntegra, professa sem nenhuma restrição a fé que recebemos de Deus, estando na graça de Deus, segundo a graça, nós somos filhos de Deus, temos a virtude que vem de Deus, a vida que vem de Deus pela graça santificante. Então, quem se fizer pequeno como um desses, entrará no reino dos céus. Aí o Evangelho conclui, ai de quem tocar e escandalizar um destes. E é o único conselho muito violento da parte de Nosso Senhor. Melhor seria, diz Nosso Senhor, que lhe atasse uma pedra de modo. Os senhores sabem o que é isso, de moinho de pedra imensa, normalmente um monolito ali, ao pescoço, e lançasse ao fundo do mar do que cometer um escândalo contra os pequenos. E para agravar a seriedade da importância de ser pequeno, como uma criança e como um arcanjo, Nosso Senhor vai dizer, os anjos deles contemplam incessantemente a face de meu Pai. Aí onde nós tiramos, com fundamento bíblico, a doutrina dos anjos da guarda. Quando Satanás varreu Lúcifer, como quiser chamar, é bem complexo a questão dos anjos, porque eles são mentirosos, os anjos das trevas, até o nome gera confusão. Pois então, Lúcifer, quando ele arrastou consigo a terça parte, levou várias hierarquias. Então nós temos um combate contínuo, que vai dizer aí São Paulo, não é contra o sangue, é contra os espíritos maus que andam pelos ares, que são os anjos, do menor dos coros, que infernizam a face da terra. Diante desta atitude bélica da vinda das trevas, Deus Nosso Senhor nos deu um anjo só nosso. Desde o momento que nascemos, a doutrina segundo São Tomás de Aquino é desde o parto. Do útero para fora vem um anjo que é nosso, só nosso, não foi aposentado, não é anjo que sobrou de alguém, é nosso, para nos acompanhar às 24 horas de um dia,
todos os anos que nos tocaram viver para nos proteger das astúcias vindas dos anjos das trevas. Porque, lhes dizia e repito, segundo a natureza, eles são muito maiores do que nós. Segundo a graça, são inferiores a nós. Mas esta astúcia da natureza angélica pode confundir os homens, mesmo estando na graça de Deus. Então Deus nosso Senhor colocou um anjo, o nosso estimado e esquecido anjo da guarda, que não tem nome, só no céu vamos saber o nome deles. E eles nos acompanham, assim que temos constantemente um ser perfeitíssimo, um puro espírito, iluminado por Deus continuamente para nos inspirar, para nos corrigir, advertir, proteger, sempre. É a doutrina que acabamos de ouvir do Santo Evangelho. Então, senhores, diante dessa confusão mental, a igreja em crise, a sociedade em crise, as pessoas em crise mental, espiritual, total, geral, é porque a causa vai à revolução primeira feita lá por Lúcifer. Ele é o anjo das trevas, espírito invejoso, que mesmo sabendo que uma alma a mais no inferno lhe causa horror, mas ele prefere o horror do que a nossa salvação. Nós vemos então ele, como Nossa Senhora disse a irmã Lúcia em Fátima, o diabo sabe que lhe falta pouco tempo. Então vemos essa investida imensa, a tal ponto que parece que há um triunfo do mal. Mas isso não é verdade. A maioria nunca vai ser a prova de triunfo, falando de homens e de seres derrotados como os espíritos das trevas. Mas sempre haverá, tanto pecadores como justos, batizados ou não, um anjo vindo de Deus para nosso cuidado, nosso guardião, protetor, para impedir que este ar infectado de rebelião, de revolução, entre em nossas almas. E ele nos inspira sem pensar em algo carismático. Quantas vezes nas confusões da vida não sabemos o que fazer, invocamos o Santo Anjo e vem aquela ideia jamais pensada ou concebida. É o Santo Anjo da nossa guarda. É dever dele, ofício dele, ele sabe fazer isso muito bem, para nos preservar desta confusão. Então, quando vemos essa confusão, tanto dos cismas, heresias, pecados, toda desordem, é porque nós obedecemos ao outro espírito. E não existe diabo da guarda. Como os desenhos animados, que é um demônio do bem, um anjo do mal, e o anjo do bem fala, não, só existe o anjo do bem. O anjo do mal tem que ir ao seu encontro e ouvir seus péssimos conselhos para arruinar nossa alma. Só temos o nosso guardião para a nossa proteção. E aí nós deixamos de ouvir seus conselhos. Pensamos que é uma devoção pueril. Negócio de anjo da guarda quando era criança. Não, é desde o momento do nosso nascimento até a nossa morte, inclusive. No juízo particular estará ali nossa alma e nosso anjo. Ou ele estará envergonhado, ou ele estará muito feliz. Sabe Deus como estará. Mas ele será testemunha fiel de todos os instantes da nossa vida. Então nós só caímos em ciladas, inclusive do demônio, se nós não invocamos nosso anjo da guarda. Nós só caímos nas confusões e seduções do demônio quando não ouvimos os conselhos fiéis, salutares do nosso anjo da guarda. E a culpa disso é a impiedade, porque não inseriram em nossas almas, como os velhos faziam, uma sólida devoção ao nosso anjo da guarda. Então, senhores, São Miguel é o anjo da guarda da Santa Igreja. Por isso é uma das razões que a Igreja sempre estará protegida, mesmo nesta crise horrível que ela passa. Porque São Miguel derrubou o rebelde Lúcifer, assim que nenhuma investida do inferno pode derrubar ou vencer a espada e o seu escudo poderoso por graça de Deus. E nós temos então a sociedade católica defendida por São Miguel Arcanjo. E nós temos cada indivíduo, falando dos batizados, protegido por outro anjo que também foi fiel à decisão de São Miguel de jamais se levantar contra Deus,
Por isso, o diabo diz, não serve-a, não servirei. E São Miguel diz o quê? Quem como Deus? Ninguém como Deus. E na sua pergunta, quem como Deus, é a resposta óbvia para quem tem fé, ele derrotou para sempre o espírito infernal, prevaricador, maldito, mentiroso, delinquente, chamado Lúcifer e os seus. Então, senhores, nesse combate que nós vivemos, entre fogo cruzado entre céu e inferno, nós precisamos invocar mais os anjos. Uns fizeram a quaresma de São Miguel, muito bem, mas não é ontem, 28 de setembro, tchau, não, deve ser invocado continuamente nosso anjo da guarda e São Miguel. Somente baixo a inspiração deles, fidelíssimos a Deus, nós vamos poder perseverar na nossa fidelidade a Deus e a sua Santa Igreja. Para concluir, foi o conselho e o último conselho de Pio XII, porque depois nunca mais ele falou em público, veio a morrer, a morte. Ele, na sua última locução, lá em 1958, Pio XII disse, vejo nuvens tempestuosas vir sobre a face da terra. E só poderão passar por esta tempestade aqueles que estiverem unidos aos anjos do céu. E nós vemos que Pio XII vai morrer e a crise da igreja vai ter o seu máximo no Concílio Vaticano II e daí vai só ladeira abaixo e nós assistimos este tão veloz declívio da sociedade católica. Então, senhores, sejamos devotos e não digo que é uma reza a mais, uma prática externa a mais. Não, é uma confiança a mais num ser que sabemos que está completamente unido a Deus e que é nosso anjo da guarda. E como São Miguel Padroeiro e protetor, o anjo da guarda da igreja, também somos católicos, estamos baixo seu patrocínio, sua proteção. Devemos invocá-lo constantemente. No momento da tentação, invoque São Miguel, cessa a tentação. No momento de dizer aquela mentira, invoca São Miguel, a espada dele vai passar em nossa língua, ou vamos ficar quietos, ou vamos dizer a verdade. No momento da impureza, invocamos São Miguel, ele vai cortar a impureza, vai gerar pureza. É próprio dos anjos esta virtude, por isso chamamos virtude angélica. Eles não têm a menor nódoa de pecado, de concupiscência de carne, porque justamente não tem corpo e a verdade e a santidade reina perfeitamente em todo o ser angélico, falando dos anjos de Deus. No momento da crise de fé, que vemos o mal aparentemente triunfar, invoquemos São Miguel. Ele viveu isso no céu, uma renca de anjos se levanta contra Deus, e ele sendo pequeno por ser um arcanjo, vamos ficar com esta segunda versão do que lhes dizia ao princípio, não temeu nada, porque ele estava plenamente em sintonia com a promessa de Deus. Se me adorarem como homem, terão uma felicidade eterna. E é a felicidade. Desde o momento que São Miguel disse, eu vos adorarei, Senhor. Ele está em plena visão beatífica, visão total da divindade, e lá reina e ninguém pode tirar nada da sua glória. Então, no momento de crise de fé, invoquemos São Miguel. É o anjo fidelíssimo. E assim, diante de qualquer tentação, nós temos, ou em São Miguel, ou no nosso anjo da guarda, um bálsamo, um remédio eficaz para ter uma vida digna de um católico com espírito angélico. Mesmo sendo homens, carne e osso, com tudo isso que isso supõe, mas viver plenamente a fidelidade, a castidade, a obediência a Deus e a sua igreja, como São Miguel viveu e vive para sempre com esta pureza, fidelidade, unido a Deus nosso Senhor. Então peçamos sua intercessão, que Ele interceda por nós. Não sou profeta e nem quero ser, sabemos que os dias são péssimos e ficarão piores. Sabe Deus o que essas crianças viverão daqui a 20 anos, não estaremos aqui. Quem estiver, que Deus tenha piedade, mas seja como for, quem estiver unido a Deus e aos seus anjos lá do céu, passará
sem graves prejuízos, qualquer tormenta, qualquer tempestade, porque os anjos de Deus têm poder para nos proteger e nos livrar de todos os males, sejam os dos homens, sejam os dos espíritos das trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.